São 6h16. Nós vamos ao vivo, então, lá para o Hospital Sírio-Libanês para saber qual é o estado de saúde do presidente Lula, se há alguma novidade em relação àquilo que foi informado já há quase 24 horas na entrevista coletiva chefiada pelo Dr. Roberto Kallil, que é o cardiologista-chefe da equipe médica que monitora a saúde do presidente constantemente, evidentemente também neste episódio da queda e das consequências, da queda no banheiro lá no Alvorada e das consequências como esse hematoma que provocou a cirurgia de emergência. Beatriz Manfredini, ontem o Dr. Kallil disse que um novo boletim médico só hoje, 24 horas depois daquele de ontem, caso não houvesse nenhuma intercorrência. É esse o quadro por enquanto? Bom dia. Continua essa expectativa. Colombo, bom dia para você também, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. O Dr. Kallil informou ontem, durante a coletiva de imprensa, que os boletins médicos seriam emitidos, portanto, normalmente todos os dias pela manhã, a menos que acontecesse alguma intercorrência. Então, há uma expectativa forte de que a gente tenha ainda na parte da manhã de hoje uma nova atualização do estado de saúde do presidente Lula. Por enquanto, seguimos com a última, que foi aquela apresentada às 9 horas da manhã de ontem, terça-feira, pelo próprio médico Roberto Kallil e toda a equipe que atendeu o presidente Lula, As informações que nós temos são que ele permanece, então, com um quadro estável, que estava consciente após a cirurgia, conversando, se alimentando. Lula permanece internado em um leito de UTI por protocolo, sendo acompanhado depois da cirurgia. A ideia inicial era que fossem 48 horas na UTI, contando então a partir de ontem, do término da cirurgia, e pelo menos até segunda-feira de internação aqui no Hospital Sírio-Libanês da capital paulista. A ideia é que ele tenha alta na segunda e que possa retornar imediatamente para a capital federal, para Brasília, uma vez que essa cirurgia, de acordo com a equipe médica, não impõe nenhuma restrição de viagem, como ocorreu, por exemplo, quando ele caiu lá no dia 19 de outubro deste ano. Então, essa é a ideia, com tudo ocorrendo bem, que na segunda-feira ele consiga retomar as suas atividades e voltar à capital federal. É importante a gente dizer que depois da cirurgia, já foi dito pelos médicos que o presidente não sofreu nenhum tipo de lesão cerebral e que não tem também nenhuma sequela. Retomando, ele precisou fazer um procedimento chamado trepanação, em que ocorre uma perfuração no cérebro para que eles coloquem um dreno. Esse dreno ainda está no presidente Lula, é um dreno que sai da cabeça e vai ficar dessa forma por 3 dias após a cirurgia. Então tem a expectativa aí que pelo menos até sexta-feira ele permaneça com esse dreno, mas pode ter alta da UTI antes disso. Como está internado na UTI, não pode receber visitas, então quem acompanha o presidente Lula é a primeira-dama Janja, que veio com ele de Brasília, inclusive, na noite de segunda-feira e permanece aqui no hospital. A gente vai, então, esperar novas atualizações, lembrando, então, que ele se sentiu mal pelas 6 horas da tarde de segunda-feira, teve dores de cabeça, fez uma ressonância magnética que detectou uma hemorragia intracraniana e aí foi decidido, então, que ele precisava operar o mais rápido possível, fazer a drenagem desse hematoma para que o hematoma não pressionasse o cérebro, causando algum tipo de lesão justamente por conta dessa compressão. Aí foi decidido, então, que ele viria aqui para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Inicialmente foi atendido no Sírio-Libanês de Brasília, mas a gente não tem detalhes do porquê essa decisão, essa transferência para a capital paulista. A equipe dele não quis dar detalhes, se limitou a dizer que foi uma decisão da equipe. Então a gente agora segue acompanhando o estado de saúde do presidente Lula por aqui. Colombo, qualquer novidade, tendo essa atualização, esse boletim médico que deve sair agora pela manhã, nós chamamos vocês imediatamente. Combinado. Não deixa de ser uma boa notícia sobre o estado de saúde do presidente, já que ontem a junta médica disse, olha, se tudo continuar bem como está, ele reagindo bem à cirurgia, novidades só em 24 horas. Então, como não surgiu nenhuma novidade, nenhuma atualização do boletim médico antes disso, é sinal, segundo aquilo que disse ontem o Roberto Kallil, de que o estado de saúde do presidente é bom. De qualquer maneira, claro, a Beatriz Manfredini segue atenta no Sírio-Libanês e volta assim que houver novidades. Agora 6h20.